Olá, meu nome é Roberto Spiegel, CEO da empresa Morareua. Conforme prometido, eu estou aqui nos Estados Unidos para trazer para você que quer obter o Green Card por meio de investimentos aqui nos Estados Unidos, todas as informações fundamentais para que esse plano se concretize. Eu falarei nesse e nos próximos vídeos com um advogado de imigração para você saber tecnicamente como que funciona o EB5. Além de conversar com diretores de empresas homologadas do Departamento de Imigração. Falarei também com investidores que já passaram por essa experiência. E lógico, você vai saber absolutamente tudo o que você precisa para aplicar para o seu Green Card com segurança. E também fazer um bom investimento em termos de retorno financeiro. E hoje eu já marquei um almoço com o advogado de imigração, o Dr. Rafael, para bater um papo com ele sobre todas as técnicas do visto EB5 que você precisa saber. Vamos lá comigo nesse almoço? Bom, então como eu havia dito, eu convidei o Dr. Rafael para bater esse papo sobre o EB5. Então, doutor, primeiro, muito obrigado pela tua disponibilidade. Com certeza vai ajudar muita gente que está nesse processo. E antes de começar e mais profundamente, eu queria primeiro saber o seguinte: o visto EB5, ele é o caminho mais direto para quem quer conseguir o Green Card através de investimento? Correto, o visto EB5 foi desenvolvido especificamente para isso. Então, se ele foi especificamente para isso, com certeza deve ter muita gente agora se perguntando, tá bom, mas vamos voltar um pouco. O que realmente é o visto EB5? Como ele foi criado? Para quê? Como que ele funciona? O visto EB5 ele permite a investidores estrangeiros que pedir a residência permanente nos Estados Unidos por fazer um investimento de pelo menos $500 mil num projeto que vai gerar empregos para americanos. Bom, se você está falando então de investimento em projetos, mas que tipo de projeto que se aplica para o EB5? Como que é isso? Existem algumas maneiras de você fazer um investimento do EB5. Uma das maneiras é pelo Direct Investment, onde o investidor ele faz um investimento no seu próprio negócio e ele se responsabiliza a gerar os empregos durante o período de 2 anos. Ou outros investidores decidem fazer pelo Regional Center. Quando você fala de geração de emprego, a gente está falando de quantos empregos? Nós temos que demonstrar que pelo menos 10 empregos foram criados durante os dois anos depois da obtenção do Green Card. Então, se uma pessoa quiser fazer um investimento na própria empresa, ela tem que comprovar no mínimo 10 funcionários que ele contratou e gerou esse emprego, é isso? Corretamente. Porque pelo que eu entendo, então, o visto EB5, na verdade, ele foi criado como um fomento para gerar mais emprego e trazer capital estrangeiro. É assim mesmo, essa é a proposta? Corretamente, esse foi o propósito do visto. E quando você fala de Regional Centers, eu lembro muito bem a primeira vez que eu ouvia o nome Regional Center e eu não entendia o que é isso. E eu queria que você explicasse, porque tem muita gente que pensa, mas o que é? O Regional Center, ele é do governo, ele é empresa? Como que funciona isso? O que é um Regional Center? Sim, Regional Centers são empresas que foram pré-qualificadas ou pré-aprovadas pelo governo para receber esse tipo de investimento, para tocarem ou desenvolverem projetos, geralmente projetos de alto nível, que vão gerar um alto número de empregos para qualificar os investidores a receber o visto EB5. Então, pelo que eu estou entendendo, a gente está falando o seguinte: o Regional Center, na verdade, ele fica como um intermediário entre o Departamento de Imigração e o investidor. Ele faz esse meio de campo para coordenar e verificar se estão gerando empregos, a parte financeira. É isso mesmo? Sim, Regional Centers normalmente são empresas que vão fazer projetos de alto porte, como por exemplo, desenvolvimento de hotéis ou uma rede de restaurantes bem grande, bastante famosa nos Estados Unidos, e eles usam o programa do visto EB5 para arrecadar fundos para poder desenvolver esses projetos nos Estados Unidos e criar os empregos necessários. Entendi, então fica bem claro que o Regional Center ele te dá até um pouco mais de respaldo perante o investidor, né, quem está dentro desse processo. Não só isso, também a maior diferença, ou talvez uma das maiores diferenças entre o Regional Center, entre investir no Regional Center e investir no Direct Investment, é que pelo Regional Center você não só conta os empregos criados diretamente pelo projeto, mas também os empregos criados indiretamente pelo projeto. Ou seja, todos os empregos foram criados em relação aos outros negócios que vão suportar aquele projeto. Legal. E até você me fez lembrar, você falando sobre funcionários, empregos diretos e indiretos, você me fez lembrar que, na verdade,
o EB5 ele não é um projeto de 500 mil dólares, né? Na verdade ele é um outro valor, só que em algumas áreas, não é isso? Tem alguma coisa assim que faz diminuir o valor? Sim, o valor real do investimento do EB5 é $1 milhão, mas se o projeto ele for especificamente localizado numa área que chama TEA, Target Employment Area, que é uma área de alto desemprego, o valor ele reduz para $500 mil. E a grande maioria dos Regional Centers são especificamente localizados nessas áreas. Legal, legal. E me diz uma coisa, aí tudo bem, eu escolhi um projeto, um Regional Center, como que eu faço esse investimento? Ele eu tenho que pagar de uma vez só, eu posso parcelar? Como que funciona a parte do investimento em si? Sim, um dos requerimentos do visto é demonstrar que o investimento, os $500 mil estão completamente investidos e à disposição do Regional Center para começar a usar no projeto. Então, o investimento, na verdade, ele é a última parte do processo antes da aplicação definitiva do EB5. Exatamente. Então, tem que estar o dinheiro investido. Corretamente. O que me faz pensar, então, é o seguinte, eu investi hoje, apliquei amanhã, depois de amanhã eu já posso morar nos Estados Unidos? Infelizmente não. Hoje em dia está levando mais ou menos entre 12 a 16 meses para a aprovação do visto EB5. E durante esse processo existem várias etapas que a imigração, o serviço de imigração vai passar para eventualmente não só qualificar, mas eventualmente aprovar o green card do indivíduo. Então a gente tem um tempo aí de espera, ou no Brasil ou nos Estados Unidos, através de um outro visto temporário, é isso? Sim, se o indivíduo tem algum outro visto temporário que permite a estadia dele nos Estados Unidos durante esse período, ele com certeza pode permanecer nos Estados Unidos e continuar aqui até a aprovação do visto e eventualmente pegar o green card por aqui. Mas ele não pode aplicar por um visto temporário depois que ele aplicou para o EB5, correto? Geralmente não, porque existe uma diferença na intenção temporária ou permanente do indivíduo. Então tem que ser bem planejado, bem feito, para que depois, se a pessoa, depois de aplicar para o EB5 e ela quiser vir e não tiver um visto, pode ser que ela não tenha sucesso nessa obtenção do visto temporário. É muito importante ter essa conversa, fazer esse planejamento antes de fazer a aplicação para o visto EB5. E me diz uma outra coisa, quando a gente vai fazer uma aplicação, o investimento dos $500 mil, são $500 mil por pessoa, por família, por casal? Quem que abrange esse investimento? Sim, o investimento ele é feito por investidor, mas o benefício do visto, uma vez que ele for qualificado e aprovado, o benefício do Green Card ele passa para todos os familiares diretos do investidor, que são o esposo ou a esposa e também os filhos com menos de 21 anos. Então é sempre importante, principalmente para famílias que têm filhos já chegando nessa idade, que façam a aplicação para o visto antes do aniversário de 21 anos dos filhos. Então quer dizer que se o filho vai fazer 21 anos amanhã e ele aplicou hoje, tudo bem, tá valendo para ele, é isso? Ele congela a data antes do aniversário de 21 anos, exatamente. Entendi. E voltando um pouco naquela linha do tempo que a gente estava falando sobre morar nos Estados Unidos, eu queria saber o seguinte, vamos supor, eu apliquei hoje, eu investi hoje, apliquei o visto amanhã. Qual é o passo a passo tradicional até que eu tenha o direito de moradia definitiva nos Estados Unidos? Sim, então primeiramente eles vão fazer aprovar a aplicação para o visto EB5, ou seja, qualificar você como um investidor que fez um investimento num projeto que qualifica para o visto. Uma vez que você for qualificado como um investidor, aí sim eles vão te dar a permissão de você aplicar para o documento de permanência nos Estados Unidos. Na verdade, o que vai acontecer é que o primeiro documento que você vai receber é um green card condicional. E ele vai ter um período de validade de 2 anos. Durante esses 2 anos, você vai ter todos os direitos que você normalmente teria com o green card. Só que, durante esse período, você vai ter que demonstrar que realmente os empregos foram gerados. No final desse período de 2 anos, você faz uma outra aplicação para você remover essas condições do seu green card condicional. Demonstrando que os empregos realmente foram gerados. E aí sim você vai receber um green card normal. E depois desse green card definitivo, pode levar a cidadania, inclusive? Exatamente. Depois de quanto tempo, normalmente? Depois de você ter um total de 5 anos de green card. Maravilha. Uma curiosidade agora, para o pessoal até saber, qual que é o teu índice de aprovação perante o EB5? O nosso escritório nunca teve um projeto de EB5 que foi reprovado. Bom, eu perguntei isso justamente para as pessoas saberem e até por isso que você foi convidado, porque a gente sabe do respaldo e me passou agora na cabeça, lógico, depois de um vídeo desse sendo divulgado e as pessoas ainda passando para os amigos, com certeza vai chover cliente lá no teu escritório, né? Bom,
vai ser difícil a gente acomodar porque realmente a gente teve um grande aumento no número de interesse de indivíduos aplicando por visto EB5, principalmente porque começaram discussões sobre a possível aumento do valor mínimo do investimento. Isso é uma pergunta também muito latente, porque muito se fala no Brasil desse aumento, eu acredito que do dia 30 de setembro, uma reunião que pode ter um aumento ou não. E eu queria saber se isso é mito, se isso é verdade, como que isso funciona, qual é a razão desse papo todo? Claro, então a data de 30 de setembro você está correto, 30 de setembro de 2017. O programa do EB5, ele tem vários prazos e desde o começo do programa do EB5, na década de 90, a cada prazo eles votam para ou renovar o programa da mesma maneira ou para renovar com algumas mudanças. Desde os anos 90, não teve muitas mudanças no programa. A primeira mudança que realmente teve um pouco mais foi mais significativa foi no ano passado, quando eles aumentaram, quase que dobraram a taxa de aplicação para o visto. Ao mesmo tempo, eles já começaram uma conversa talvez um pouco mais forte sobre possivelmente aumentar o valor mínimo para o investimento. E isso, perante o mercado, os advogados, enfim, deve ter sido um choque, porque foi o primeiro aumento, né? E isso talvez tenha mostrado a intenção deles também de quererem mudar o valor realmente agora em setembro, é isso? Sim, e outros fatores também entram em conta. Então, com a nova presidência e também com o mercado, vamos dizer, de vistos permanentes para vários países, vários congressistas nos Estados Unidos estão já começando essa conversa em termos de aumentar o valor mínimo para investimento do EB5. Entendi. Então isso é real, quer dizer, em setembro a gente pode ter uma mudança de valor, pode não acontecer nada, ou pelo que eu entendi também pode inclusive ser cancelado o projeto se assim eles acharem melhor. Exatamente, no final de setembro é o último prazo do visto EB5. Então nessa data, ou chegando perto dessa data, vamos de votos e conversas para ou renovar o programa da mesma maneira que está hoje, renovar o programa com algumas mudanças, uma delas possivelmente sendo o aumento do investimento, do valor mínimo do investimento, ou possivelmente cancelar o programa. Não prevemos que seja esse o caso, mas sempre existe a possibilidade deles renovarem o programa com mudanças. E logicamente também, então, quem está buscando esse caminho deve procurar isso mesmo o quanto antes, porque se mudar em setembro ou acontecer qualquer coisa, quer dizer, a pessoa para ficar respaldada e poder ter tempo, é isso? Sim, e o planejamento para fazer a aplicação do visto também demora um pouco de tempo, porque principalmente uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer é fazer todo esse mapeamento, a origem e o mapeamento dos fundos, do dinheiro que vai ser eventualmente ser investido. E provavelmente tem tradução de documentos, deve ter uma série de documentações, quer dizer, não é uma coisa que simplesmente eu quero ir lá, eu aplico hoje, eu deposito hoje, e está tudo certo, deve ter um processo por aí, por trás. Pelo tipo do investimento, não é nada que a gente recomenda fazer de última hora. Entendi. E uma última pergunta que eu acho fundamental, e com certeza todo mundo que está nesse caminho se pergunta: quais são os riscos de uma pessoa que está participando de um projeto de EB5? Sim, existem vários riscos. Primeiramente, riscos em relação ao investidor e também riscos em relação ao projeto. Primeiramente em relação ao investidor. Então, como a gente já falou, uma das partes mais importantes do visto é fazer o mapeamento do dinheiro, ou seja, demonstrar que ele teve origem legal, que ele foi declarado na fonte e toda a trajetória do dinheiro saindo da fonte ou da conta do investidor, chegando até a conta do Regional Center ou do investimento que foi escolhido. Então, a gente está falando o seguinte, que para o investidor, para ele poder ser aprovado ou não, o principal ou o único requisito, na verdade, é ele comprovar que o dinheiro é legal e que ele tem origem, né? O famoso dinheiro quente. Exatamente, essa é a qualificação principal para o investidor. Em relação ao projeto, também, obviamente, existem alguns riscos. Existem riscos financeiros e também riscos em relação à aprovação do visto. Então é por isso que é muito importante fazer um estudo de todas as qualificações do projeto para minimizar esses riscos. Então a gente está falando o seguinte, que basicamente que quem quer investir mesmo e quiser estar mais seguro, tem que buscar um bom Regional Center para poder buscar bons projetos e estar respaldado ou minimizar o risco dele, é isso? Esse estudo e essa análise realmente é crítica. Você sabe, doutor Rafael, e eu já quero de antemão já agradecer esse papo de novo, porque como a gente propôs a passar todas as informações para você que está assistindo esse vídeo está ficando um pouco longo. Então, a partir do próximo, eu vou a fundo através de centros regionais, conversar com diretores, pegar todas as informações
que são relevantes para que o investidor, para que você tenha total informação e saiba o que está fazendo de forma segura e concreta. Então eu quero pedir para que você que está gostando desse conteúdo, está gostando desse vídeo, compartilhe com os teus amigos que também buscam esse caminho do EB5, porque com certeza todas essas informações que a gente já passou nesse vídeo e nos próximos vídeos, com certeza vão ser muito relevantes para o seu processo. Então eu quero agradecer de novo, muito obrigado pelo papo e obrigado por você ter assistido esse vídeo e a gente se vê no próximo. Um abraço!